Na verdade, o que nós queremos é justiça, é um desporto com respeito e um desporto prazeroso, ou seja, que seja satisfatório, para quem pratica, para quem vê e para quem ensina. Muito bem-vindos a mais uma edição do Ética em Jogo, desta vez com a Lúcia Jerónimo, sócia do Panathlon Clube de Lisboa e diretora também da Federação Portuguesa de Badminton. Hoje por uma conversa descontraída. Lúcia, muito bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Fábio, obrigada, tudo bem? É um gosto, um privilégio estar aqui convosco hoje, portanto vamos à nossa conversa. Lúcia, para além de desportista, o que é que nos tem a dizer da Lúcia? Quem é a Lúcia, para quem não conhece ainda a Lúcia? Porque é que pratica o badminton, porque não outra modalidade? Fala-nos um pouco de si. Bem, eu gosto de pensar na Lúcia como uma personagem multitask. Efetivamente, a Lúcia desenvolve várias funções e tem várias responsabilidades. Muito especificamente, relativamente ao badminton, começou ainda no desporto escolar, no 7º ano, quando iniciei a modalidade de badminton. Pratiquei do 7º ao 9º ano, inspirado na altura pela professora de Educação Física. Mas depois suspendi o desporto escolar, dediquei mais ao estudo, fiz o secundário, fiz a licenciatura e só depois de formada é que procurei, portanto na região de Odivelas, onde atualmente ainda resido, um clube que oferecesse a modalidade de badminton. Foi aí que integrei o Clube Académico de Odivelas, comecei o desporto federado de badminton com treinos regulares. Desenvolvi logo desde o início também funções de dirigente deste mesmo clube e pouco a pouco fui iniciando a minha atividade desportiva e enquanto dirigente. A escala para as funções de diretora da Federação Portuguesa de Badminton vem, portanto, numa sequência de responsabilidades e que por convite do atual presidente, Duarte Anjo, que me convidou para integrar a lista da Federação Portuguesa de Badminton, que integrei e ganhámos as eleições, portanto aqui estou eu enquanto diretora da Federação Portuguesa de Badminton. Então, e se a Lúcia não tivesse optado pelo caminho do dirigismo desportivo, o que é que seria a Lúcia hoje em termos aqui da modalidade do desporto? Continuaria apenas como atleta? Portanto, se não tivesse optado pelo desportivismo e as funções de dirigente, sem dúvida alguma que continuaria como atleta, tanto que ainda continuo. Portanto, eu vejo no desporto, muito especificamente em relação ao badminton, um escape. É o momento em que podemos descarregar as nossas alegrias e frustrações, é um momento nosso e está mais do que estudado que o desporto é vantajoso para a saúde da população. Portanto, é uma recomendação que eu faço a todos, que encontrem uma modalidade que os satisfaça e que os preencha além das responsabilidades da vida. Em termos de percurso de desporto, que é sempre algo muito interessante de aflorar, quais os episódios, ou um episódio que tenha presente, que seja assim mais caricato, ou que seja assim mais engraçado até de contar? Ao longo da vida desportiva nós vivemos sempre com muita intensidade e emoção os episódios que o desporto nos oferece, seja em treino, seja em competição. Eu diria que em competição é talvez o momento em que as emoções estão mais à flor da pele. Ninguém gosta de perder, é um facto, mas muitas vezes as derrotas fazem com que nós estabeleçamos um marco e prioridades de melhoria. Portanto, o verdadeiro vencedor não está em vencer tudo, mas em utilizar as suas derrotas como potenciador das suas capacidades. Ou seja, quando a vitória chegar, terá outro sabor. Ao longo da vida, vários foram os momentos de dissabores e de bons sabores, não deixo passar a expressão, mas sem dúvida a primeira vez que me consagrei campeã nacional foi um marco muito, muito significativo, porque lá está. Como referi, tive vários anos parada da modalidade e quando retomei de forma regular, ao segundo ano consagrei-me campeã nacional de badminton em pares mistos na categoria D.
Portanto, ascendi à categoria C, entretanto a minha filha nasceu, tive também uma pausa pelo meio e após o seu nascimento retomei novamente os treinos de forma gradual e pouco tempo depois consegui, com os meus parceiros, sagrar novamente campeã nacional. Portanto, foi um marco que eu guardo para a vida inteira. A pares mistos e a pares senhoras. Portanto, na altura com o Paulo Mendonça, do Clube Sportinguista Tires, e Isabel Matias, também em pares senhoras. Portanto, foi muito significativo, porque em pouco tempo consegui estas vitórias de campeã nacional que me promoveram a ascensão à categoria absoluta, ou seja, a categoria mais importante na competição nacional. Lúcia, e quando fala aqui, eu falava ainda agora na questão de vencer, não é? Vencer é importante, não pode ser tudo. Como sabe, essa é uma das principais bandeiras do Panathlon Clube de Lisboa, portanto, naturalmente que os valores do desporto são aqui a nossa bandeira máxima, portanto, naturalmente a inclusão, o respeito, o fair play, portanto, naturalmente que vencer acaba sempre por assumir um papel importante, mas na sua opinião, como é que se consegue, no fundo, estabelecer este balanço entre vencer, mas não a todo o custo? Portanto, vencer a todo custo não pode ser de toda uma premissa. Há princípios básicos que nós temos que respeitar. E se quebrarmos essa barreira dos valores mínimos, no desporto, uma vitória nunca terá o mesmo sabor. Uma vitória injusta é um desrespeito para com o adversário. E uma das coisas que eu primo muito e tento passar às gerações com quem lido diariamente é este respeito pelo adversário. Se eu não tiver um adversário, eu não posso jogar. Se eu tiver uma vitória injusta, não tem o mesmo sabor. Eu prefiro perder, apesar de não gostar, mas é preferível perder e dar a vitória justa ao outro do que ultrapassarmos estas barreiras. E no badminton é muito fácil, nós estamos constantemente a ser testados. O volante é dentro, o volante é fora, eu vi dentro, o adversário viu fora, o árbitro não viu muito bem, e estes episódios acontecem com muita frequência. O que é esperado? É esperado respeito entre os adversários e entre ajuda. Se o árbitro não viu, o atleta diz é dentro, é fora. Mas nunca a pensar no seu umbigo. Muitas vezes uma pessoa pode achar que viu dentro ou pode achar que viu fora e todos os outros estão ao contrário. Como é que nós justificamos isto? Será que a sede de vencer nos faz ver ao contrário? É uma questão pertinente. Sem dúvida. E essa perspectiva é bastante interessante e deixe-me aqui apanhar exatamente essa questão quando fala mesmo já na competição a ser praticada, não é? E as decisões que estão a ser tomadas. Qual a sua percepção em termos de evolução dos últimos anos? Tem havido cada vez mais uma compreensão para esse respeito dessas regras, essas regras não escritas? As pessoas respeitam ou não os valores e dizem, não, isto foi errado, de facto não aconteceu tal como, por exemplo, o árbitro viu de forma enganada, por exemplo? O que eu tenho assistido e muito dentro do projeto que eu tenho vindo a desenvolver dentro da Federação, portanto o projeto da ética no badminton, tenho conseguido fazer visitas pontuais a alguns clubes. O objetivo é fazer a todos, mas tenho feito primeiramente aos clubes que integraram a parceria com a Federação Portuguesa de Badminton no âmbito do projeto da ética, uma visita e uma sensibilização aos atletas dos clubes. Tem começado pelas camadas mais jovens, porque efetivamente os nossos jovens vão ser os adultos de amanhã. E é esta formação, esta sensibilização que nós conseguimos fazer às camadas mais jovens que vão refletir a população que nós teremos no dia da manhã. E é engraçado ver como esta sensibilização aos atletas é muito bem recebida, quer pelos treinadores e dirigentes, quer pelos próprios atletas. Geralmente eu tiro uns minutos para discutir com eles o que é para vocês a ética no desporto. E é engraçado como alguns até têm ideia do que é ética no desporto e outros ficam sem palavras a pensar o que é ética no desporto. E, de facto, esta sensibilização é uma chamada de atenção para os princípios básicos. E eu tenho a certeza que todos os atletas que acabam por desenvolver este exercício, esta reflexão conjunta, vão para casa e vão discutir com os seus pais, os seus familiares, os seus irmãos, os seus pares na escola. E é um trabalho que nós temos que fazer a pouco e pouco. Não há mudanças drásticas, mas efetivamente temos que cultivar a pouco e pouco esta chamada de atenção.
para que no campo tenhamos sempre atletas honestos. Claro que muitas vezes não vamos querer dizer que o atleta viu que era fora e disse que era dentro. Isto é grave demais. Portanto, o meu objetivo é que cada vez mais haja esta sensibilização para que este tipo de situações não aconteça, para que haja um desporto justo. Falando em sensibilização, que é um ponto bastante importante e porque junta-se rapidamente a outro ponto muito importante, que é naturalmente a formação para a ética, e o Panátulo Clube de Lisboa tem, nos últimos anos, lançado um congresso online, Ética Summit, que a Lúcia também já teve a felicidade também de participar, creio, e tem acompanhado justamente nesse processo em que temos dedicado muitas horas a discutir a formação de base, os valores da ética. Portanto, na sua percepção, esta formação de base, como te falava agora, tem estado a ser cuidada de forma correta? Ainda temos algum percurso a caminhar enquanto dirigentes de federações desportivas, mas também talvez a nível de outras organizações desportivas? Qual é aqui a percepção da Lúcia? Bem, a minha percepção assenta também na base da minha experiência. E na base da minha experiência, acho que a ética está a ganhar, a discussão sobre a ética, a reflexão sobre a ética está a ganhar alguma dimensão, o que não tem sido vindo a fazer nos últimos anos constantemente. E fico muito agradada por efetivamente ver este trabalho, esta dedicação à ética, porque não é só jogar, há que jogar com princípios. E de facto o Ética Summit é uma oportunidade genuinamente acessível para todos. É, como o próprio slogan diz, ética para todos, totalmente gratuito e totalmente online. Portanto, é um recurso que todos os atletas e todos os dirigentes e todos os treinadores, todos os agentes esportivos têm acesso e efetivamente mobilizam, porque há muita vontade de querer saber mais, mesmo os treinadores, mesmo os pais, querem instruir-se mais. Isto é, de facto, um sinal de que estamos no bom caminho. Ou seja, é uma oportunidade de envolver toda a comunidade esportiva e trabalhar estes assuntos. Ótimo. E esta iniciativa do Panátulo Clube de Lisboa, que estamos hoje exatamente aqui também envolvidos, o Ética em Jogo, o podcast, pode ou não contribuir também para esta sensibilização de temas importantes em torno, naturalmente, da ética no desporto? Sem dúvida, eu acho que é uma oportunidade extremamente rica para dinamizar, através da opinião de diversos agentes, dinamizar esta opinião e divulgá-la para toda a comunidade esportiva, independentemente da modalidade. Os princípios estão lá, os princípios são partilhados. Portanto, é uma excelente oportunidade para, mais uma vez, divulgar e sensibilizar os nossos grupos desportivos. Isso é ótimo, porque hoje olhamos um pouco à volta e há muitos podcasts, há muitos comentários desportivos, há muita informação todos os dias a passar-nos à frente dos olhos, e muitas das vezes percebemos que poderíamos dedicar um pouco mais a discutir temas em torno da ética. Qual a relevância que a Lúcia acredita que possa ter, no fundo, estas conversas viradas para os valores, em vez de estarmos a discutir às vezes pormenores que não deixam de ser pormenores e não, no fundo, questões de importância como esta que estamos agora hoje aqui a ter? Portanto, ao realizarmos estes podcasts, como falámos anteriormente, estamos a buscar um pouco a essência da vida de cada convidado, não é? Portanto, todas as experiências são importantes e aqui são partilhadas de uma forma genuína que permite dar também um exemplo à comunidade esportiva. A meu ver, o podcast é uma oportunidade de refletir e de discutir conjuntamente estes princípios. Na verdade, muito pode ser feito em relação à ética. E uma das grandes limitações que eu sinto, enquanto dirigente da Federação Portuguesa de Badminton, é não estar em exclusividade no cargo. Pronto, é incomportável, mas nós damos e contribuímos com o máximo que conseguimos para o bem da modalidade. E tal como eu acredito plenamente que outros dirigentes, outros diretores desportivos também terão esse compromisso. Mas efetivamente há tanto que pode ser feito à volta da ética e muitas vezes a ética
Não é que o seja, mas poderíamos valorizá-la ainda mais. E esta é uma excelente oportunidade de dinamizarmos as nossas opiniões, as nossas partilhas, em prol de um exemplo desportivo para toda a comunidade. Fantástico. E eu gostava de voltar à questão de campeã, porque quando a Lúcia falava nas conquistas dos pares e das conquistas que teve, depois quando parou e voltou a mostrar a competência e voltou a ser campeã, como é que é estes sentimentos de alguém que compete, de alguém que respeita o adversário, que percebe exatamente que sem treino não consegue chegar a esse patamar máximo e consegue não fazer uma, mas várias vezes? Qual é esses sentimentos, Lúcia? Partilha aqui connosco um pouco. De facto, os sentimentos são extraordinários. É sem palavra, é tornar um sonho realidade, porque é o reflexo de todo o esforço que se faz, toda a gestão de vida familiar, profissional e desportiva, o entrosamento com o par, além das vezes que referi, felizmente ainda tive a oportunidade de ser outras vezes campeã, portanto em veteranos, em mais de 35 anos, que é um gosto extraordinário. E de facto, todas as oportunidades, campeão ou vice-campeã, mostram uma gratificação pelo trabalho desenvolvido. É sem dúvida, é como se fosse o auge da carreira, de facto, porque nos gratifica pelas horas que nós estamos com a família, pelas horas que vamos treinar mesmo cansados, pelo tempo que eu devia fazer A, B ou C, mas eu vou treinar. Portanto, é na verdade uma recompensa genuína e ética pelo esforço e pela parceria com o parceiro. Lúcia, nós em outros podcasts aflorámos com convidados questões, por exemplo, como a formação de um dirigente, formação de um atleta, e houve já algumas partilhas que nos deixaram aqui um pouco admirados, nomeadamente a nível de formação, questões de, por exemplo, doping não terem sido abordadas em contexto de formação. A Lúcia, durante o seu percurso também aqui no desporto e como atleta, mas também dirigente, sentiu que teve sempre preparação suficiente para a competição, sabendo exatamente o que deveria respeitar as normas antidoping, etc. Ou é aqui muito de ter que pesquisar a Lúcia própria e ter que fazer uma pesquisa e naturalmente quase auto-ensinar-se? Portanto, enquanto atleta, antes de assumir as funções de diretora desportiva, na verdade não tive grande formação direcionada. A minha vida profissional já me deu algumas bases, uma vez que sou enfermeira especialista e tenho inevitavelmente bases sobre os princípios do doping, mas enquanto dirigente desportiva temos promovido várias formações em colaboração com a ADOP aos nossos atletas, quer aos atletas de seleção nacional, quer à população em geral, quer a treinadores. Portanto, é um trabalho que temos vindo a desenvolver exatamente pela pertinência e pela lacuna na formação que temos sentido. E existem outras questões, nomeadamente, por exemplo, manipulação de alguns jogos, porque existem modalidades onde a manipulação de competições é algo de mais evidente, porque é possível, de facto, combinar e arranjar. E aqui no badminton temos aqui, de repente, poucas pessoas envolvidas dentro daquele espaço a competir, e que pode ou poderia permitir aqui às vezes até alguma conversa, algum arranjo, como por exemplo acontece em outras modalidades. Isto é algo que preocupa o badminton? Tem preocupado o badminton na sua perspectiva? Na verdade, não me parece que seja uma realidade no badminton. Não me parece de todo que seja uma realidade. Porque efetivamente as pessoas querem jogar. Nós, a nível nacional, somos talvez 2.000 atletas federados. Portanto, os atletas querem jogar e nem sempre há muitas oportunidades. Infelizmente ou felizmente, temos o calendário desportivo bastante completo, dividido em todos os escalões, desde sub-9 a veteranos, e todos os fins de semana conseguimos ter, praticamente todos os fins de semana temos competições agendadas. E dentro da competição não creio que haja manipulação, porque efetivamente as pessoas estão lá porque querem jogar. E de facto é algo que nos dá bastante gosto de saber
esta dedicação que os atletas têm. Então, na perspectiva da Lúcia, quais são assim as questões a ter mais atenção, não só no badminton, poderá querer referir no badminton, mas na sua perspectiva geral também no desporto, onde é que acha que podemos incidir um pouco mais? Portanto, em relação ao antidoping. Não, questões em geral dos valores positivos no desporto. Eu destaquei aqui o doping e também a manipulação, mas, por exemplo, questões de racismo, questões de bullying, o que é que, na sua perspectiva, no badminton ou não, poderemos fazer melhor ou mais ainda? Eu acho que, como em tudo na vida, há sempre margem de melhoria. As questões que falou do racismo, da xenofobia, a inclusão dos pais, a inclusão, de uma maneira geral, no desporto, independentemente da estratificação social, é tudo áreas de melhoria que nós temos que trabalhar. O desporto surge muitas vezes como uma oportunidade de tirar pessoas, os atletas da rua, não é? Portanto, temos que trabalhar de maneira que não haja esta negligência junto de atletas menos desfavorecidos, e essa é também um bocadinho a responsabilidade que cada clube deve desenvolver junto dos seus atletas. Há um jogo que eu costumo fazer com os atletas não séniores do clube que represento, o Clube Académico de Odivelas, que alia um pouco a plataforma digital a estas questões de éticas. Geralmente, todos os dias no fim do treino, tenho uma aplicação no meu telefone e clicamos e selecionamos qual é o tema que vamos falar hoje. E há efetivamente todos estes pilares da ética, a inclusão, o respeito, a amizade, o racismo, a não violência, também é uma questão de não violência, porque lá está, quando se está a jogar, muitas vezes há os nervos à flor da pele, e pode haver situações em que as pessoas manifestem ou demonstrem a sua frustração de maneiras menos próprias. E bate tudo na sensibilização nas camadas mais jovens, ou seja, é um trabalho que, a meu ver, temos que incidir nas camadas mais jovens, porque serão os adultos da manhã. Falava aqui no digital. Qual a importância do digital hoje no desporto? Por exemplo, nessas questões que falava agora. Considerando que estamos na era da terceira revolução industrial, considerando a inteligência artificial que está no dia-a-dia de todos nós, é a importância máxima. Já não é que não se consiga cativar, mas aliando o digital às formações, às mensagens que queremos transmitir, a receptividade da população, dos atletas, é muito maior. E é como se já fizesse parte do nosso dia-a-dia. Não é verdade. Nós, por exemplo, no Panathlon Clube de Lisboa, como a Lúcia sabe, as sessões mensais Panathlon Clube de Lisboa, bem como a maior parte das iniciativas, nomeadamente o Ética Summit que já aflorámos, são precisamente em modo híbrido ou modo exclusivamente online, exatamente para chegar a um maior número de pessoas sempre que possível, porque de facto é esse o grande objetivo, é tentar levar a educação da ética ao maior número de pessoas possível. Aqui a Lúcia, quando fala nas questões dos valores, qual aquele que destacaria que tem sofrido maiores ataques? Da minha opinião em geral, não é? Claro. Diria que talvez a grande questão, a meu ver, é o fair play, porque engloba todo um conjunto de situações e de valores por detrás. E é, de facto, uma máxima que eu tento preservar a todo custo e divulgar a todo custo. Portanto, lá está, é um jogo justo, é um jogo limpo, e é muito fácil de corroer essa barreira quando os atletas acham que ninguém está a ver. Está toda a gente a ver, e é de facto a imagem do atleta, e enquanto dirigente, enquanto atleta e enquanto mãe, também é um dos princípios que eu valorizo essa mensagem, é o fair play, é o respeito, é não deixar, não agredir, seja verbal, seja comportamental, mesmo no badminton, na maneira como passamos o volante ao adversário. O nosso comportamento não verbal mostra tanto daquilo que estamos a sentir, e tudo isso é muito fácil de ser lido. Estando já nos nossos minutos finais desta agradável conversa, Lúcia, quando recebe as taças de campeão
e de campeã, e tem aquela, ainda hoje, o orgulho de falar e de referir as conquistas. Se pudesse trocar uma dessas conquistas por alguma coisa, e aqui podemos estar no campo do sonho imaginário, o que é que trocaria? Trocaria alguma dessas conquistas por alguma coisa em concreto? Voltando às minhas responsabilidades enquanto dirigente, enquanto mãe, enquanto atividade profissional contínua no ramo da saúde, eu dirigia essa conquista efetivamente para a formação nas camadas não séniores. Para mim é a grande questão, porque é daqui a 5, 10, 15, 20 anos que vamos ter adultos eticamente formados, um desporto eticamente justo, um desporto limpo, e são esses adultos que vão dar formação aos mais jovens. Mesmo nos clubes, são os treinadores que dão exemplo e os atletas seguem o exemplo dos treinadores. Portanto, quando um treinador diz não digas se foi dentro ou se foi fora, isto para mim é extremamente grave. O treinador tem que dar o exemplo. Ou seja, espera outra atitude que por vezes se cultiva e que eu abomino por completo é: espera até que o árbitro diga se foi dentro, se foi fora, para tu dares o volante. Não é isto que nós queremos para o desporto, nem para o badminton, nem para qualquer desporto. Queremos efetivamente um desporto justo, um desporto limpo e com respeito. Pegando aqui nas suas últimas palavras e já em jeito de conclusão, o que é que nós queremos para o desporto? Na verdade, o que nós queremos é justiça, é um desporto com respeito e um desporto prazeroso, ou seja, que seja satisfatório, para quem pratica, para quem vê e para quem ensina. Lúcia, muito obrigado pela conversa agradável que tivemos hoje no âmbito do Ética em Jogo, podcast do Panável Clube de Lisboa. Continuação de uma boa tarde. Obrigado. Obrigada.